Vamos tratar de um caso que é muito delicado, muito sensível, porque envolve criança, mas o faço para que sirva de exemplo. Não vou dar nomes neste momento, pois não vou expor ninguém enquanto a situação não transitar em julgado. É um caso que está em segredo de justiça e vou preservar a todos. Mas trata-se de um caso dolorido, demais dolorido. Eu queria poder dizer aqui, pelo menos, o nome da autoridade do judiciário que deu a sentença, mas eu não posso. Tá? A criança envolvida nesse caso aqui, eu tenho, ó, isso aqui, vai aparecer só de fundo, mas dá para ver a logomarca de onde veio, né? Da justiça, tá? A criança tem transtorno do espectro de autismo. E isso torna tudo muito pior. Né? Uma escola aqui de Santa Catarina, segundo a sentença que eu tenho aqui, a cópia, sentença de primeiro grau, né, diga-se de passagem, a escola teria criado dificuldades para a matrícula, recusando-a de forma discriminatória pela condição da criança, o que afrontaria as normas de inclusão. Diz ainda a sentença que a escola solicitou documentos médicos especificando qual a necessidade de adaptação do aluno. A mãe informou desde o início que a criança era autista. Mesmo assim, a diretora exigiu uma avaliação, afirmando que a matrícula não poderia ser feita porque a criança não possuía aptidões para frequentar a instituição. Que deveria procurar uma escola pública porque a rede privada não teria obrigação de atender a criança com necessidades especiais, ou as crianças, né, com necessidades especiais no nível do autismo do menino. Passo a ler a sentença e não vou estender em comentários para não cometer erros, mas é preciso parabenizar o juízo, se eu pudesse dizer, pela decisão extremamente humana e de grande sensibilidade. Eu grifei as partes que eu posso ler porque, como eu falei anteriormente, não vou correr riscos. Bem, a história de um menino cujos pais foram matricular numa escola e a escola recusou porque o menino é autista, tá? Exigindo documentos médicos, etc. Diz o seguinte na sentença, que a psicóloga que acompanhou a criança no ano de 2021 e prestou atendimento em razão dos sintomas desencadeados pela suposta rejeição da escola, afirmou que o menor apresentou específicas e reações específicas em decorrência da negativa de matrícula, destacando ainda o abalo emocional sofrido pelos pais. Relatou, ademais, o nível de transtorno apresentado pela criança. A professora e coordenadora de uma instituição que atuou no período em que a criança frequentava a educação infantil, declarou que os pais foram orientados por ela a buscar instituições de ensino para a transição ao ensino fundamental. Relatou que o menor demonstrava entusiasmo com a possibilidade de ingressar na escola requerida, chegando a compartilhar suas expectativas sobre a rotina escolar. Contudo, posteriormente, foi informado de que a matrícula não foi efetivada. A testemunha mencionou que a criança ficou visivelmente abalada com a recusa e que a negativa de matrícula lhe causou surpresa, pois considerava que o menor possuía plena capacidade para frequentar a instituição requerida. A psicóloga que atuava no período em que a criança frequentava a educação especial igualmente declarou que o menor
demonstrava entusiasmo com a possibilidade de ingressar na escola requerida e que, com a impossibilidade de estudar, apresentou uma regressão na socialização e na alimentação. A funcionária responsável pelo atendimento aos pais na tal escola, durante a visita, na referida escola, declarou que expressou aos pais que, em sua opinião, a escola não seria a melhor opção para a criança, informando a mãe que entendia que o menino necessitava de atendimento especializado. Outra funcionária da mesma escola, ouvida em juízo, afirmou que não lhe competiria informar a avaliação ou negar a matrícula da função que desempenhava. Contudo, afirmou que houve uma comissão interna responsável por analisar a viabilidade de inclusão da criança na instituição, destacando que os pais são expressamente informados acerca da impossibilidade de a escola suprir as necessidades da criança e que a decisão sobre a efetivação da matrícula foi deixada a critério dos responsáveis, cientes da inadequação do atendimento disponibilizado pela instituição. O Ministério Público, ou seja, o promotor de justiça, manifestou-se pelo reconhecimento dos danos suportados pela família. Aí o juiz decidiu. Ele cita que a Constituição Federal estabelece seus diversos dispositivos, a proteção e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência, conferindo-lhes amparo especial no ordenamento jurídico. Tal proteção é expressamente prevista nos artigos 7º, inciso 31, artigo 23, parágrafo 2, inciso 2, 24, inciso 14, 37, inciso 8, 40, parágrafo 4º, inciso 1, 201, parágrafo 1º, 203, inciso 4º e 5º, 208, no inciso 3º, 227, parágrafo 1º, inciso 2º e parágrafo 2º, 244, os quais consolidam a obrigação do Estado e da sociedade em garantir a igualdade de oportunidades, a inclusão e a dignidade dessas pessoas. Ele vai aqui citando a Lei 9.394 de 96, que trata da LDB, nacional, nos artigos 58 e 59. Depois, ele fala aqui especificamente em relação às crianças com transtorno do espectro autista, a Lei 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista, estabelecendo em seu artigo 1º, parágrafo 2º, que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, garantindo-lhes, portanto, todos os direitos e proteções asseguradas às demais pessoas com deficiência. E ele vai citando aqui. A sentença é gigante, tá? E diz assim: no caso em apreço, incontroverso que a criança teve sua matrícula recusada pela referida escola, após visita realizada no dia 2 de setembro de 2021, os pais alegam que a recusa da matrícula foi um ato de discriminação devido à condição do filho, contrariando as leis de inclusão, e ele vai descrevendo aqui com uma sensibilidade, estou falando do juiz, com uma sensibilidade, diz assim, em outras palavras, a documentação médica tem o propósito de comprovar a necessidade do aluno para que a escola possa fornecer o suporte especializado adequado, como um professor especialista. No entanto, essa documentação não pode ser utilizada como justificativa para negar a matrícula do aluno. Da instrução processual, a escola não apresentou provas documentais que refutassem as alegações dos pais da criança. No que tange à prova oral, a funcionária responsável pelo atendimento aos pais durante a visita à instituição de ensino declarou ter manifestado aos genitores o seu entendimento de que a escola não seria a alternativa mais adequada para a criança,
que informou a mãe que, em sua percepção, a criança necessitaria de atendimento especializado. Ter concluído que uma escola de menor porte seria mais apropriada ao perfil da criança. Afirmou, com base em sua experiência profissional, que a criança não apresentava autismo moderado. Informação fornecida pela genitora asseverou, conhece mais do que a mãe, veja, asseverou que a instituição de ensino não dispunha de condições para eliminar ruídos de campainha e outros sons ambientais. Outra funcionária informou que houve uma comissão interna responsável por analisar a viabilidade da inclusão da criança na instituição, destacando que os pais são expressamente informados acerca da impossibilidade de a escola suprir as necessidades da criança e que a decisão sobre a efetivação da matrícula foi deixada a critério dos responsáveis, cientes da inadequação do atendimento disponibilizado pela instituição. Continua, não pense que acabou não, a sentença é gigante. As peculiaridades do atendimento dispensado, a imposição de exigências indevidas para a efetivação da matrícula e a remessa do caso a um colegiado pedagógico evidenciam que a instituição de ensino descumpriu as normas legais aplicáveis e recusou a matrícula da criança exclusivamente em razão de sua condição de saúde e conduta que não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. A instituição demandada não demonstrou sequer postura voltada a promover a inclusão da criança no ambiente escolar. Ao contrário, enveredou pela tentativa de desqualificação do aluno à instituição, conduta que, além de reforçar o viés discriminatório e excludente, caracteriza flagrante violação dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Diante da recusa incontroversa da escola em matricular a criança com características de transtorno do espectro autista, sob argumento de inviabilidade de inclusão, ainda que transferida aos pais, configura a violação dos direitos da personalidade e prática de ato ilícito. A conduta da instituição de ensino, ao negar a matrícula da criança com transtorno do espectro autista, desencadeou uma abalo emocional de proporções significativas, tanto para os pais quanto para o menor. Tem muita coisa, eu não vou ler tudo isso aqui porque é muito grande. Que no que tange aos pais, o sentimento de humilhação, discriminação irrompeu suas expectativas e gerando um desgaste emocional significativo. A confiança depositada na instituição, outrora vista como um ambiente acolhedor e propício ao desenvolvimento do filho, foi abruptamente desfeita, dando lugar a uma sensação de impotência e frustração. A discriminação vivenciada não apenas feriu o direito à igualdade, mas também atingiu a dignidade da família, que se viu confrontada com a exclusão e o preconceito. O filho, a criança, foi vítima do impacto negativo da conduta discriminatória. A recusa da matrícula, somada à atmosfera de rejeição, contribuiu para a estagnação e regressão em suas habilidades de socialização e alimentação da criança. O ambiente escolar, que deveria ser um espaço de estímulo e aprendizado, transformou-se em um palco de frustração e insegurança. A criança, já fragilizada por sua condição, viu-se ainda mais vulnerável diante da discriminação e da falta de acolhimento. A configuração do dano moral, portanto, reside na intensidade do sofrimento psicológico infligido à família. Olha, eu fico emocionado de ler isso aqui e fico assim, com uma vontade imensa de falar um monte de coisas que eu penso, mas vou respeitar o sigilo do caso, está sob segredo de justiça. Falei com o pai, né, que me mandou isso aqui. Disse: pai, eu preciso tomar muito cuidado para não expor vocês, não expor a criança, não expor a instituição, não expor a justiça, não expor o juiz, muito embora, excelência, eu
teria muita vontade, e tenho muita vontade de dizer quem é o juiz e cumprimentá-lo por tamanho sentimento de humanidade. É neste momento, e já falei isso com muitos juízes, tenho muitos conhecidos juízes, que eu já entrevistei ao longo da minha carreira, amigos promotores de justiça, que eu digo o seguinte, que neste momento é quando o cidadão que está ali na condição de juiz deixa a toga e passa a ser humano. Ele é muito mais humano do que juiz. E eu acho que dificilmente essa sentença, muito embora seja em primeiro grau, será modificada. Dificilmente. Queria parabenizá-lo, doutor. Não posso citá-lo, porque, como disse, é segredo de justiça. E eu disse isso para o pai. E não estou fazendo isso aqui a título de promoção minha ou da família, mas para que as pessoas tenham ciência do que pode acontecer. Eu, ao longo da minha carreira de jornalista, já entrevistei e tenho crianças, jovens e adultos que são autistas. Já entrevistei autistas cujas pessoas me reconhecem pela voz. Jovens. Um deles, que de vez em quando eu cito, um dia o pai dele me encontrou na rua, ele estava no carro e disse assim para mim, o seu fã está ali no carro. E eu fui até o carro, também não vou citar o nome do rapaz, eu fui até o carro dele, onde ele estava, e disse, bom dia, rapaz, era uma manhã. Ele me disse assim, na lata, bom dia, Sérgio Peron. Ele nunca havia me visto na vida. Na vida. E eu entrevistei em outra oportunidade, uma criança de uns 14, 15 anos, talvez, né, que me disse assim, você acredita que foi a minha médica que descobriu que eu sou autista? Acredita nisso? E me contou toda a história. Tenho feito alguns trabalhos com o pessoal que trata especificamente do caso, em entidades específicas, né? Falado com mães, com pais, como falei ontem com esse, falo com outros aqui. E posso dizer a vocês, com toda certeza que carrego aqui no coração, vou falar de novo, tinha muita vontade de dizer o seu nome, doutor, pela sentença, pela sensibilidade. Porque enquanto nós tratarmos as pessoas com tamanha indiferença, este mundo continuará sendo o que nós temos aqui. Nada. Ou, como estamos vendo aqui, uma coisa fria, uma paisagem fria, como se bonita, mas fria, como se as pessoas não existissem. As pessoas existem, precisam de oportunidades que a maioria não dá. A maioria não dá. Mas vou assumir um compromisso com vocês aqui, para guardar os papéis todos. E quando este caso transitar em julgado, prometo para vocês que venho aqui e digo o nome do pai, o nome da mãe e o nome da escola. O pai falou comigo ontem e disse, nós confiamos no seu trabalho. E eu disse para ele, pai, eu vou proteger o seu filho, vou proteger a sua família e vou proteger o juiz que deu essa sentença maravilhosa, respeitando a condição de segredo de justiça. Porque dizer isso agora, enquanto a sentença ainda é passível de recurso, não soma nada, mas eu quero que vocês aprendam que existe um fio de esperança nesse país. Existem leis e uma criança com um transtorno do espectro autista precisa apenas ser compreendida, ela precisa estar inclusa neste cenário frio aqui
que nós criamos todos os dias. Eu vou voltar nesse assunto e me aguardem, que vou dar nome para todo mundo. Depois, quem quiser achar ruim, pode achar. Eu tenho, desde ontem, a autorização da família. Não vou fazê-lo em respeito ao juízo, à justiça, às partes todas, né? Mas sirva de lição. E eu vou ler isso aqui, Excelência, ao digníssimo juiz que proferiu a sentença. Vou ler isso aqui umas 10 vezes, para aprender mais. Espero que as pessoas aprendam somente com esse vídeo que eu estou fazendo hoje.